Se você tem algum tipo de doença renal crônica e não sabe se pode ou não comer feijão, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo sobre esse assunto. O meu nome é Tatiana Krieger, sou nutricionista, seja bem-vindo de volta ao meu canal Nutrição Renal. O feijão é um alimento delicioso, super nutritivo, está na mesa da maioria dos brasileiros. Ele é fonte de ferro, tem um pouquinho de proteína, fibras, fonte de vitaminas do complexo B, potássio, fósforo e oxalato. E aí que vem a dúvida, posso consumir o feijão pelo fato dele ter potássio, fósforo e oxalato? Então vamos lá, vamos por partes. Há uma forma de preparo que nós conseguimos reduzir mais da metade do teor desses nutrientes do feijão. Então primeiro eu vou te ensinar como fazer isso e depois eu vou te explicar o que fazer em cada caso, certo? Então para reduzir o teor de potássio, de fósforo e de oxalato do feijão, nós precisamos fazer o seguinte processo. Primeiro, você precisa de uma panela grande, você vai encher essa panela de água, eu já enchi a minha panela de água aqui, você vai ferver essa água, né? Então já tinha esquentado aqui um pouquinho a água, vou esperar ela levantar um pouquinho mais de fervura, vamos colocar o feijão agora nessa água. Eu vou esperar iniciar a fervura e vou contar 5 minutos a partir do início da fervura. Então a gente vai esperar começar a borbulhar aqui essa aguinha e vou contar 5 minutos. Enquanto está aqui fervendo 5 minutos o meu feijão, eu vou te explicar por que a gente está fazendo esse processo. O potássio, o fósforo e o oxalato só conseguem sair do feijão em água fervente. Então, deixar apenas o feijão de molho de um dia para o outro não remove oxalato, potássio e fósforo. É bom você ter esse cuidado de deixar de molho de um dia para o outro, em um meio ácido, com limão ou com vinagre, mas é um outro objetivo que nós temos com esse processo e isso é assunto para um outro vídeo. O processo de retirada de potássio, fósforo e oxalato é só no cozimento. Então eu vou começar falando para vocês sobre o oxalato. Quem tem cálculo renal de repetição se preocupa, especialmente cálculo de oxalato, se preocupa com o consumo de oxalato e realmente precisa se preocupar. O oxalato ele se encontra em grande quantidade no feijão, porém se eu faço esse processo, eu já removo grande parte aí desse oxalato. Um outro cuidado que você deve ter é com a quantidade que você vai comer na mesma refeição. Então, você tem que evitar o excesso de oxalato numa mesma refeição. Por exemplo, o que é mais interessante? Você comer 4 conchas de feijão na hora do almoço e não comer no jantar, ou você dividir 2 conchas no almoço e 2 conchas no jantar. É mais interessante fazer essa divisão, porque você vai dividir a quantidade de oxalato do dia, então não vai ter um consumo muito grande de forma pontual. E esse é um dos maiores cuidados que nós devemos ter com o consumo de oxalato. O consumo de oxalato não é proibido, tem que evitar os excessos numa mesma refeição. Então, não exagerando no consumo do feijão na mesma refeição, você pode consumir, ele não é proibido para você. E se você fizer esse processo, mais tranquilo ainda vai ser esse consumo. Agora falando de potássio, para pessoas que têm doença renal crônica, especialmente nos estágios mais avançados, a partir do estágio 3 ou estágio 4 ou estágio 5 em diálise, o cuidado é o seguinte, você vai fazer esse processo de cozimento, você vai remover mais de metade do potássio neste procedimento, mas ainda fica um pouquinho de potássio ali. Então qual o cuidado que você vai ter? Também não exagerar no consumo do potássio e preferir um pouquinho mais de grão e um pouquinho menos de caldo, porque nós temos que lembrar que sobrou ainda um pouquinho daquele potássio no feijão e esse potássio vai sempre para o caldo. O potássio gosta de água fervente, então ele sempre vai sair daquele alimento na hora do cozimento em água e vai sair e vai ficar no caldo. E como a gente não joga o caldo fora, a gente quer comer um pouquinho do caldo, o potássio está ali. O caldo pode ser consumido, mas sem exageros. E agora sobre o fósforo. O fósforo também é removido por volta de 50% neste processo aqui de cozimento. Então o teor de fósforo já fica bem baixinho no feijão. E também nem tem tanto fósforo no feijão assim. Mas tem uma outra coisa além em relação ao fósforo. A absorção de fósforo dos alimentos de origem vegetal
é muito baixinha. Então, o nosso organismo absorve por volta de 30 a 40% do fósforo dos alimentos de origem vegetal. Então, nós não temos que ter grandes preocupações com o fósforo de alimentos de origem vegetal. Então, temos que nos preocupar com o fósforo de alimentos de origem animal e ultraprocessados, que a absorção pelo organismo é muito maior. Então, vamos pensar o seguinte: se o teor de fósforo do feijão já não é tão elevado assim, eu faço esse processo de cozimento, já reduzo mais ainda o teor de fósforo e eu tenho que pensar que quando eu for consumir esse feijão, eu vou absorver apenas 30%, então o impacto na fosfatemia é bem baixinho. Então, se a sua preocupação maior em relação ao feijão é fósforo, pode deixar essa preocupação de lado e vamos nos preocupar com outros alimentos fonte de fósforo. Então, agora vamos finalizar aqui, ó. Já ferveu aqui 5 minutinhos, eu vou desligar a minha panela, vou esperar abaixar a fervura, para também não vou me queimar, né? E eu vou escorrer. Então eu vou descartar essa água. Pronto, agora meu feijão está pronto para ser... Agora meu... Pronto, então agora o feijão está prontinho para iniciar o preparo. Até vai ser mais rápido aí esse processo, porque como nós já cozinhamos um pouquinho, ele já está mais macio, então já vai facilitar até o meu tempo de preparo. Isso vale para qualquer tipo de feijão. Vale para o feijão preto, para o feijão carioca, para o feijão branco, todos os tipos de feijão. A concentração de potássio, de oxalato, de fósforo varia muito pouco entre os tipos de feijão, então isso vale para todos. Então agora você já sabe que o feijão não é proibido em nenhum tipo de doença renal crônica. O cuidado especial é com a quantidade que você vai consumir e se você fizer este modo de preparo, você reduz bastante o teor desses nutrientes e pode até comer com um pouquinho mais de liberdade. Te espero no próximo vídeo.